Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Mulheres na Ciência. E a convidada do dia é a Thalita Aguiar. Ela é brasileira e atualmente mora em Nova York. Thalita é biomédica, possui MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Oncologia Molecular pelo AC Camargo Cancer Center, com um período no Texas Children's Hospital. Pós-doutoramento no Centro de Estudos do Genoma Humano da USP. Thalita, atualmente, é pesquisadora associada no Columbia Center for Translational Immunology, na Universidade de Columbia. Atua como divulgadora científica no Ciência com Café e é idealizadora do CAD, o Clube do Aprendiz em Divulgação Científica. Ela é co-coordenadora do projeto de divulgação científica Cancer School, cujo foco é produzir materiais educacionais para crianças e estudantes do ensino médio de escolas públicas no Brasil, conscientizando sobre os fatores epidemiológicos e genéticos do câncer, bem como a importância de campanhas de prevenção e educação em saúde para a população. Além disso, Thalita Aguiar faz parte da equipe de coordenação do Pub Nova York, um grupo sem fins lucrativos estabelecido em 2013 como o objetivo principal de conectar a comunidade científica brasileira na região de Nova York e Nova Jersey. Ela é integrante do grupo de mulheres cientistas em rede no Brasil, focando em discussões sobre igualdade de gênero na ciência. Seja muito bem-vinda, Thalita Aguiar. Olá, Thalita, tudo bem? Olá, tudo bem? E vocês? Tudo bem, obrigada por participar, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para começar, eu gostaria que você explicasse o que é ser cientista. Bom, é uma pergunta filosófica. Do ponto de vista prático, ser cientista é aquele profissional que vai estar diretamente ligado com a produção de conhecimento. Então, basicamente é isso. O cientista é o profissional que levanta uma pergunta que ainda não tem resposta, e aí ele vai formular algumas hipóteses, né? Ou com base no que a gente já tem descrito, né, pela ciência anterior, ou com base no que ele tem observado ali, depende da área de atuação. E aí, dependendo do tipo de ciência, a gente tem maneiras para testar essa hipótese. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas ainda ligam muito o cientista ou a parte ali, né, de astronomia, de ir para o espaço, né, de, né, fazer foguete, conhecer planetas não conhecidos, ou da área de medicina, da área de ciências biomédicas. Mas, na verdade, a gente tem cientista em todas as áreas. A gente tem cientista na área de letras, a gente tem cientista na área de ciências sociais, a gente tem cientista na área de economia, porque tudo, né, na nossa sociedade, ele precisa vir de um conhecimento, né, de uma comprovação se aquilo funciona ou não funciona, existe ou não existe, como é uma descrição, por exemplo, dentro das ciências sociais, como é uma descrição de uma sociedade em determinado tempo, de acordo com a cultura, ou os costumes daquele lugar. Então, basicamente, o cientista é isso, ele vai gerar conhecimento. Aí, como é que a gente se torna cientista, né? A gente vai se tornar cientista se você seguir dentro da carreira acadêmica, né? Que a gente diz clássica, que é você vai fazer a graduação, depois você vai para um mestrado e depois vai para um doutorado, né? E aí, depois do doutorado, se você continuar seguindo na linha de, né, produzir conhecimento, de levantar essas hipóteses, aí você é um cientista. Mas você não precisa ser um cientista para trabalhar com a ciência.
E isso são coisas legais da gente falar. Porque existem pessoas, por exemplo, que terminaram ali na graduação, mas elas trabalham com informação, sistema de informação. Então, elas vão contribuir, por exemplo, dentro de um laboratório, em como gerenciar prontuário de paciente. Ou ela vai trabalhar na área de computação e ela se especializou em bioinformática. Então, existem maneiras de você trabalhar com ciência e não necessariamente ser cientista. Perfeito. E a gente sabe que você está em Nova York e eu gostaria de saber o que te trouxe aos Estados Unidos. O que me trouxe aos Estados Unidos foi a ciência. Eu fiz, né, o meu doutorado no Brasil, em São Paulo, e aí, quando eu terminei o doutorado em 2019, eu estava numa fase ali de dúvida da vida, né, porque o meu namorado, na época, atual marido, ele também é cientista e ele tinha se mudado para cá, para Nova York, para fazer um pós-doutorado, né? E aí, é muito engraçada essa história porque ele se mudou para cá exatamente no dia que eu defendi o meu doutorado. Então Uau! eu defendi o doutorado de manhã, a gente comemorou, no fim da tarde a gente estava no aeroporto comemorando, né, se despedindo, chorando, descabelando. Sim. E aí, naquele momento, eu estava na dúvida, assim, porque eu queria muito continuar no Brasil. Eu tinha ali, assim, né, um sentimento, né, se acho que a gente pode falar assim, de que eu precisava retribuir tudo aquilo, né, que o governo brasileiro tinha investido em mim ao longo dos últimos 5 anos, né, do doutorado. Na verdade, mais, se eu considerar, né, que eu tive financiamento desde a da graduação para fazer ciência. E aí, sei lá, eu me senti em dívida com a sociedade brasileira de que eu precisava retornar aquilo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que era um momento de escassez de financiamento no Brasil para a área de ciência, e por mais que eu tenha tentado, eu não consegui. E aí foi quando eu resolvi começar a aplicar para vagas de pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, né, já que meu marido já estava aqui. E aí eu consegui uma vaga no finalzinho de 2019, e aí veio a pandemia. Então eu tive que esperar aí mais um tempinho e só me mudei para cá em novembro de 2020. Então já tem mais de 3 anos que eu tô aqui atuando como pós-doc, né? É importante a gente, né, sempre lembrar que o pós-doc ele não é um título, né? E aqui nos Estados Unidos, principalmente, ele é considerado um emprego. Então, é o primeiro emprego depois que você se formou como cientista, né? Depois que você terminou o seu doutorado. Perfeito. E para os nossos alunos, eu gostaria que você explicasse o que é uma bolsa e se as universidades públicas ou particulares oferecem bolsas no Brasil. Tá. Então, o Brasil e os Estados Unidos, eles têm algumas diferenças sobre essas questões de financiamento, né? No Brasil, como é que a gente funciona? A gente tem as bolsas, na verdade, que elas vão desde o ensino médio. Então, tem bolsas para alunos que querem trabalhar com ciência desde o ensino médio, né? Menores, assim, né? O número de bolsas disponíveis não é tanto, né, quanto é no mestrado e no doutorado, por exemplo, mas existem. E aí, quando você está na graduação, você também pode ter a bolsa de iniciação científica. E a bolsa nada mais é do que um salário, né? No caso dos alunos de ensino médio e de graduação, ele é, na verdade, um auxílio, né? Porque o aluno ele está ali focado em concluir o ensino médio, em concluir a graduação, e a bolsa de iniciação científica é um auxílio. Na maioria das vezes, o projeto que você desenvolve na iniciação científica é aquele que você vai usar para o seu TCC, né? Então acaba unindo uma coisa a outra. E aí depois vem o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado, eles fazem parte, né, da pós-graduação. E aí, quando você aplica para ter essa bolsa, ou seja, você aplica para receber esse salário, você tem uma dedicação exclusiva. Então, o seu trabalho é estudar, o seu trabalho é pesquisar, o seu trabalho é desenvolver ali o seu projeto de mestrado e doutorado. No Brasil, a maior parte dessas bolsas, elas estão disponíveis dentro das universidades públicas, até porque a produção científica no Brasil, ela é feita 95% dentro das universidades públicas. Então, obviamente, como essas bolsas elas vêm de investimentos do governo federal e estadual,
boa parte do que é direcionado é para as universidades públicas. Mas existem universidades particulares também que oferecem essas bolsas, né? Então você pode conseguir se você estiver dentro de uma universidade particular também. E tem um outro detalhe que no Brasil, a gente tem uma agência federal, né, principal, que ela é relacionada, né, ali ao CNPq e à CAPES, tem algumas diferenças, mas ambos são, né, são órgãos do governo federal, e a gente tem as agências estaduais. As agências estaduais, como por exemplo em São Paulo, que é onde eu fiz a minha formação, que é a FAPESP, né? Você não necessariamente você precisa estar dentro de uma universidade pública. Então, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, o AC Camargo, né, que na verdade era a Fundação Antônio Prudente, a parte de educação, ele é privado. Eu não pagava para fazer o doutorado, mas ele é uma instituição privada. E mesmo assim eu consegui a bolsa da FAPESP estando nessa instituição. Então é possível sim você conseguir essas bolsas, né, que são para pagar, né, o seu período de mestrado e doutorado estando em universidades particulares. Eu queria dizer Pode que, falar. assim, pela sua resposta, a gente vê o quanto é importante uma universidade pública, né? Ah, O sim, quanto é com certeza. fundamental. Com certeza. O papel da universidade pública no Brasil, ele é essencial em diversos aspectos. O primeiro, porque, apesar disso na prática não ser tão verdade, mas na teoria, ele deveria ser a ferramenta, né? A universidade pública deveria ser a ferramenta para a gente atingir equidade na nossa sociedade, né? Então, a gente deveria gerar oportunidades das pessoas terem acesso ao ensino superior, sem pagar. A gente sabe que tem 1 milhão de problemas aí nessa minha fala, né? Porque o sistema de vestibular ainda é muito injusto, né? A gente não existe a tal da meritocracia que as pessoas falam, que é só você se esforçar. Isso não existe. Mas com certeza é o caminho. A gente só precisa ajustar aí algumas coisas anteriores. Além disso, a universidade pública, ela oferece serviços para a sociedade que é muito importante. Então, se a gente pensa nos hospitais universitários que atendem a população, hospital veterinário que atende a população, campanhas de conscientização e de prevenção dentro da área da saúde, quando a gente tem, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, então a gente sempre tem, né, aquelas reportagens que aparecem que os alunos desenvolveram um robô e foram para alguma competição internacional. Então, tudo isso é realizado dentro da universidade pública. E tanto, né, as questões relacionadas à saúde, que eu não, né, não preciso nem dizer o quanto isso é importante voltar para a sociedade, quando você está gerando tecnologia, isso também é importante para o país, para o desenvolvimento de um país. Então, sem dúvidas, o papel da universidade pública no Brasil é essencial, é indiscutível. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Ótimo, eu queria saber essa diferença. Você falou da bolsa, você está falando também de investimento. Agora, em relação ao Brasil versus Estados Unidos, uma coisa que é bem diferente, que você falou aí também, que eu queria retomar, é que quando a gente vai explicar para os nossos alunos a diferença entre universidade pública e uma universidade privada, aqui é muito diferente, né? Porque, para começar, não tem uma universidade pública. Então, assim, é muito diferente colocar na cabeça deles, assim, que a universidade pública é mais complicado de você entrar, é um corte menor e tal, e essas coisas todas. É muito difícil explicar isso para eles, de repente, essa diferença gritante, né, entre os dois países. E aí eu queria que você explicasse como funciona, já que você fez no Brasil e agora está aí nos Estados Unidos, né? Uhum. Está aqui. Eu acho que, assim, no Brasil, a história das universidades públicas, ela vem muito associada à própria história, né, de democratização do país, né? Desde quando a gente era lá, colônia, império, que, na verdade, instituir as universidades foi uma maneira da família portuguesa atrair as pessoas para ir para o Brasil. Então, a primeira faculdade de medicina, por exemplo, que é na Bahia, ela foi uma forma
que, né, naquela época o Império encontrou de atrair as pessoas para o Brasil, de poder falar assim, olha, a gente está investindo em educação, olha, venham para cá, a gente precisa de pessoas especializadas, a gente não sei o que lá, e blá, blá, blá. Então, assim, a história da universidade pública no Brasil, ela está diretamente relacionada ao nosso processo, né, de colonização e depois, né, de como a gente foi se tornando uma democracia e etc. Se você pensa também ali no período da ditadura militar e etc., as universidades públicas elas também têm esse papel que é muito relevante. E no caso, as universidades particulares, elas não recebiam tantos incentivos para se instalarem no Brasil. E quando eu estou falando de universidades particulares que não recebiam incentivo, a gente tem que pensar que os grandes grupos educacionais, né, que atuam dentro das universidades particulares no Brasil, a né, o projeto de negócios dele é de fora, né? Então, por exemplo, uma das maiores atualmente, que é a Croton, né? Ela não foi uma ideia originária no Brasil, né? Então, essas ideias de projetos educacionais voltados para a parte privada, né? Elas vão surgindo de acordo com que a economia do país vai melhorando e as pessoas vão tendo condições de poder pagar por uma universidade. E aí, no primeiro governo do Lula, se não me engano, acho que 2001 ou 2002, foi quando teve o investimento, né? Por exemplo, para financiamentos como o FIES. Então, as pessoas, né, começaram a ter incentivo para fazer ensino superior, porque o fato de você ter uma porcentagem da população com ensino superior é um fator, por exemplo, se você precisa quitar dívida com, né, com bancos internacionais, ou quando você precisa pedir empréstimos e etc. E uma forma de você, né, fazer isso foi exatamente você estimulando esses planos como o FIES. Então, a universidade particular, ela começou a crescer no Brasil nesse momento, né? Quando a população passou a ter um pouquinho mais, né, de poder econômico para acessar, né, a universidade. A gente tem que lembrar que a universidade, né, aqui também, mas no Brasil principalmente, ainda é uma coisa muito elitizada, né? Então, tem famílias ainda no Brasil que pessoas da minha idade, né, de 35 anos, 34 anos, são as primeiras pessoas que tiveram acesso ao ensino superior. Então, isso já diz muito sobre a história, né, da educação né, da educação de forma geral, mas principalmente do ensino superior do nosso país, né? A gente tem mais de 10 milhões de analfabetos e analfabetas no Brasil, né? Então, principal diferença dessa construção da universidade pública, ela vem exatamente disso, né? De que as pessoas não teriam dinheiro para ter acesso à universidade particular no Brasil, por N questões, né? A começar que as pessoas não tinham dinheiro nem para comer direito, que dirá para fazer faculdade. Aqui nos Estados Unidos, a história é diferente, porque desde lá atrás, de quando eles também eram colônia, a forma como eles foram, né, assumindo esse processo de independência e etc., já trouxe para eles que o investimento em ciência e educação seria essencial para o desenvolvimento do país. Então, as pessoas, elas não encararam, né, essa colocar dinheiro em ciência e educação como um gasto. Sempre foi visto como um investimento, e um investimento que gera milhões, bilhões de dólares para eles por ano. Não só pelo projeto educacional em si, porque, né, o valor das universidades aqui é uma coisa absurda, quanto pela quantidade, né, de tecnologia, e de patentes e de etc. que os Estados Unidos têm. E o que é mais interessante disso tudo, né? As pessoas, se você olhar o americano, né, o estadunidense atualmente, ele não tem muito interesse de fazer doutorado. Ele não tem muito interesse. Então, é um campo que sobra vaga aqui, e aí é quando os Estados Unidos absorvem as pessoas de outros países, como o do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que a principal diferença que a gente traz, né, para explicar sobre a universidade pública e particular é exatamente essa desigualdade que a gente tem entre os dois países, né? Aqui nos Estados Unidos, esse investimento financeiro em ciência e educação sempre foi encarado de uma forma muito diferente do Brasil, né? Então, é por isso que as universidades públicas elas surgem primeiro lá, né, como um movimento próprio, né, da construção, do conhecimento, da ideologia ali da educação, mas ela era muito excludente, né? Ela era só para algumas pessoas. A universidade particular, ao contrário daqui, que é muito cara no Brasil, tem algumas universidades particulares que são mais acessíveis, né? E que trazem essa oportunidade de mais pessoas terem acesso ao ensino superior. Eu
não sei se eu expliquei muito bem, eu acho. Sim, sim, tá ótimo, tá ótimo. É porque essa diferença é sempre tão difícil explicar para eles, assim, como que funciona isso, como que você não paga pela universidade, sabe, e essa universidade ainda consegue ser boa. Então é um processo muito difícil para explicar para eles, mas ficou ótimo. E agora eu quero saber das mulheres na ciência, né, nas mulheres no campo da ciência. Você encontra muito de vocês por aí, né? Tem muitas cientistas mulheres? Então, assim, eu vou falar dentro da minha área, né, de ciências biomédicas. Dentro da área de ciências biomédicas, as mulheres, eu até peguei aqui alguns dados, a gente já corresponde a mais de metade das pessoas fazendo ciência, né? Então, tem até um levantamento da Unesco, que, se não me engano, é de 2018, que em alguns países, por exemplo, como Portugal, como Guatemala, já é mais de 60% dos pesquisadores fazendo ciência. No Brasil, esse número corresponde a 42%. Então, ainda não estamos ali no pé de igualdade. Mas tem uma questão que é muito importante nisso, né? Que é, nós somos a maioria, mas ainda não somos a maioria ocupando cargos, né, de poder dentro da ciência. E como é que a gente avalia isso? Porque a forma do cientista validar, né, a sua produção de conhecimento é publicando artigo científico. E aí, quando a gente vai olhar a quantidade de mulheres que são, né, que estão de primeira autora ou de última, que são ali as pessoas mais importantes de um artigo científico, esse número não chega nem em 30% dos artigos que são publicados no Brasil. Então, isso quer dizer que ainda tem uma desigualdade muito grande, da qual a mulher ela não tem a visibilidade que ela deveria dentro da ciência. Por N questões. A gente pode trazer aqui porque as mulheres elas se tornam mães no meio do processo, e isso de alguma maneira, de acordo com, né, com as estatísticas, né, com a forma como eles avaliam isso, pode diminuir o rendimento dessa mulher. Então, se diminui o rendimento, ela publica menos artigos. Se ela publica menos artigo, ela consegue menos dinheiro para fazer pesquisa. Se ela não tem dinheiro para fazer pesquisa, ela não tem como gerar resultado. Se ela não tem resultado, ela não tem como publicar. Então, a roda vai continuar ali. Mas existem outros fatores também, né? Assim, eu acho que é indiscutível de que, como eu estava falando, que a ciência e a academia em si, elas ainda são extremamente elitistas, né? A ciência, de maneira geral, e principalmente a ciência que a gente ainda faz no Brasil, ela está muito relacionada a um modelo europeu onde era exclusivo de homens brancos de meia idade comandando. Essa perpetuação de poder, ela continua até hoje, né? Então, é muito difícil. Por exemplo, se você tem um casal e a mulher, de novo, trazendo aqui a mulher que é mãe, na maioria das vezes, quem vai abrir mão ali, naquele momento da carreira, é a mulher, não é o homem, né? E isso acontece muito porque tem, por exemplo, né, eu mesma, eu dei o exemplo, meu marido é cientista também, né? Mas tem muitos casais de cientistas que você vê que na hora, né, que nasceu o primeiro filho, quem diminuiu, né, o rendimento ali de produção científica é a mulher, não é o homem. Mas o homem não foi pai. Ele também é incluso nessa equação. Por que ele continuou tendo tempo para trabalhar e a mulher não, né? Então, então eu acho que é importante a gente falar isso. Nós somos a maioria, mas ainda não somos a maioria ocupando todos os espaços que deveria. E aí, claro, tem outras diferenças, né? Por exemplo, quando você olha dentro da área de exatas, principalmente da área né, dentro da área das engenharias como um todo, por exemplo, o número de mulheres ainda, né, tá bem longe desse 50-50 que eu trouxe dentro das ciências biomédicas, né? Dentro da área de programação computacional, isso também tá bem longe. Então, dentro das diferentes áreas, a gente ainda tem muito caminho para lutar e para abrir, para poder caber mais meninas e mulheres, né? E você, inclusive, fala sobre essa discussão, né, sobre igualdade de gêneros na ciência, né? Uhum. É E isso. você diria que tem... Aham, pode falar. Não, pode falar. Mesmo, eu achei interessante essa questão de você fazer essas discussões, né, sobre igualdade de gênero na ciência,
Porque é uma coisa, às vezes, que não é questionada entre a gente que não está ali, né? Mas você estando dentro do campo, você consegue abordar isso. Assim, eu costumo dizer, assim, brincar, né, que principalmente depois que eu saí do Brasil, e a gente sempre fala isso, né, que quando você sai da ilha, você consegue ter uma dimensão melhor, né, do tamanho da ilha. E eu me dei conta da realidade dos problemas que a gente vivencia dentro da academia, principalmente quando eu me mudei para cá. Primeiro, pelo choque de realidade, né, das diferenças, né, de acesso e etc. Mas também porque eu passei a olhar para as coisas que né, aconteciam no Brasil, mas eu não notava porque eu estava dentro do sistema de uma maneira diferente, né? E aí é muito engraçado isso, porque durante toda a minha vida científica no Brasil, desde a iniciação científica, a minha orientadora, né, foi a mesma. Então, eu passei 8 anos no mesmo laboratório, e ela é mulher. E chegou um determinado momento em que nós éramos um grupo de 9 ou 10 mulheres, né, dentro ali do departamento, fazendo ciência, que era dentro do departamento de genética da USP. Então, na minha cabeça, eu não tinha a dimensão da dificuldade e dos preconceitos que uma mulher encontrava dentro da academia. Porque eu estava num grupo de mulheres, tinha mulheres mães, todo mundo era meio que se ajudava ali, assim, né? No sentido de uma tentar, né? Ah, como eu posso te ajudar no seu trabalho? Como você pode me ajudar no meu trabalho? Tanto que a gente tem muito artigo que todo mundo publicou, assim, em conjunto, porque todo mundo se ajudava, né? E aí, quando eu vim para cá, e principalmente quando o Ciência com Café começou a expandir mais, eu comecei a ter dimensão que a minha realidade não era a realidade de todo mundo. E aí foi quando eu comecei a realmente falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu vou usar a pouca voz que eu tenho, porque, na verdade, assim, o Ciência com Café é uma página de 36 mil seguidores, mas eu sei que dentro do nicho da ciência é bastante gente. Então, por que não começar a levantar essas discussões? E até porque eu comecei a me ver dentro do olho do furacão, né? Estando aqui e querendo ser mãe, mas lidando com 1 milhão de coisas, assim, de... Não, você não pode ser mãe, você tem que escolher. Ou você vai seguir sua carreira de cientista, ou você vai ser... As duas coisas não dá. E você vai falar, não, Uhum. não é as duas coisas não dá. Dá sim, por que não dá? Perfeito. Inclusive, quando uma mulher vai fazer entrevista, sempre pergunta, e aí, você tem filhos? Sim, Né? E para o homem, tanto faz, se ele tem 2, 3, 5 filhos, né? sim, Porque sim. a gente sabe que na maioria das vezes o que cai a carga mesmo da maternidade vem para a mãe, né? Sim, com certeza. Eu tava dando uma olhadinha aqui nos números, porque, por exemplo, assim, né? Aqui nos Estados Unidos, para pós-doc, né? Como eu estava falando, eu comentei isso um pouquinho no começo, o pós-doutorado aqui, ele é um emprego, né? No Brasil, a gente é considerado ainda ali meio que no limbo, porque quando você acaba o doutorado, mas não é um emprego, porque também é bolsa, né? Mas no Brasil, a pós-doutoranda, né? Quando ela é engravida, ela tem licença maternidade de 4 meses, né? Alguns lugares pode chegar até 6, e você tem licença maternidade remunerada com a bolsa, né? Então você fica esses 4 meses e a sua bolsa ela vai ser prorrogada por mais 4 meses. Aqui nos Estados Unidos, o contrato de pós-doutor, ele depende de universidade para universidade. E aí tem algumas universidades, por exemplo, que o pós-doutorando ele já é sindicalizado, né? Por exemplo, na Colômbia, que é onde eu tô, a gente tem o sindicato dos pós-docs e dos pesquisadores associados. E aí esse contrato ele é muito individual, né? É de acordo com, né, com um acordo, de acordo com o acordo. Ele é de acordo com o que o sindicato e a universidade estabelecem ali nas negociações. E aí, na Colômbia e na maioria das universidades, a licença maternidade são de 6 semanas, ou seja, 45 dias. E aí, você faz o quê? Com um recém-nascido de 45 dias. Aí você fala assim: coloca na creche. Tá, só que a creche, aqui em Nova York, o preço médio de creche é de US$ 2.000 por mês. O meu salário, e aqui eu tô abrindo sem o menor problema, ele é de 4.000 por mês. Então, assim,
Se eu considerar aluguel, creche, eu vou comer o quê? Exato, e fora que eles indicam a amamentação até 6 meses, Então, assim, é no uma conta mínimo, que né? não fecha. É uma Exato. conta que não fecha, não fecha. E claro, eu não tô falando que no Brasil é mais fácil, não é, porque a gente vai ter outros milhares de problemas lá, né? É, Uhum. mas para além da discussão do tempo de licença maternidade, que eu acho que é essencial, vem depois o problema que é isso que você mencionou, que é assim, não é só. Quando nasce uma criança, não nasce só uma mãe, nasce um pai também. Como Exato. é que Vamos esse pai vai lembrar? entrar na equação, né? Então, eu acho que a gente tinha que parar, né, também de falar só licença maternidade. Tinha que começar a usar o termo de licença parental, né? Uhum. Porque nasceu uma criança, uma mãe e um pai. Exato. A gente vai ter que se virar em grupo para fazer aquele ser sobreviver. E tem que tomar as responsabilidades dos ônus e os bônus, né? De quando você tem um filho, em tudo. Claro, consequentemente, no mercado de trabalho também. Então, quando uma criança fica doente, não necessariamente é a mãe que tem que levar a criança para o hospital. O pai tem que pegar a criança e levar para o hospital. Então, o Uhum. chefe, ele não precisa perguntar para a mulher: ah, você tem um filho? É óbvio que, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que tem, né, uma infinidade de pessoas que o pai é ausente ou que só tem o nome na certidão. Mas isso aí é outra discussão, né? É, Então, eu acho que é muito importante também, porque quando a gente está falando de aumentar, por exemplo, essa licença maternidade aqui nos Estados Unidos, na verdade, a gente está falando de tirar essa sobrecarga que está só nas costas das mulheres, né? perfeito. É um assunto assim que daria para falar em vários outros tópicos, né? E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!